Mãe, a boa vida acabou. A partir de hoje, o seu salário é meu. Afinal, a senhora mal gasta dinheiro, disse o meu filho com uma frieza que eu não conhecia. Engoli em seco e pela primeira vez fingi concordar. Naquela mesma noite, ele e a esposa, pontuais como sempre para o jantar gratuito, entraram no meu apartamento. A surpresa em seus rostos foi a prova de que minha atitude era algo que eles jamais poderiam ter previsto. Se você, assim como eu, já se sentiu explorada por quem mais deveria amá-la, peço que me escute. Minha história é a prova de que nunca é tarde para resgatar a própria dignidade. Chamo-me Juliette, tenho 62 anos, e durante a maior parte da minha vida, acreditei que o meu único propósito era ser mãe. Não me interprete mal. O amor pelos filhos é a força mais natural do mundo. O problema surge quando, nesse processo, nos esquecemos de amar a nós mesmas. A minha história com o Bruno começou há 34 anos. Foi quando o meu ex-marido, ao saber da gravidez, fez as malas e desapareceu. Não nasci para ser pai, disse ele, como se a paternidade fosse um dom e não uma escolha. Fiquei sozinha num apartamento alugado no Tatuapé, com um bebê a caminho e um salário de secretária que mal cobria as despesas. Lembro-me da primeira noite após o nascimento do Bruno. Segurei aquele pequeno embrulho de 3 quilos nos braços e fiz uma promessa sussurrada. Filho, nunca te vai faltar nada. Era a promessa de uma mãe desesperada, tentando preencher o vazio deixado por um pai ausente. E assim fiz. Arranjei um segundo emprego como caixa de farmácia aos fins de semana. Dormia 4, talvez 5 horas por noite. Troquei roupas novas por achados de brechó, idas ao cabeleireiro por tintas de supermercado e jantares fora por marmitas requentadas. Tudo para que o Bruno pudesse frequentar uma escola particular, ter aulas de natação, de inglês e os tênis da moda que os seus colegas exibiam. A senhora mata-se a trabalhar, dona Juliette, dizia-me a minha vizinha, a dona Benedita, que ficava com o Bruno enquanto eu fazia horas extras. Esse menino precisa de aprender que a vida não é só receber. Mas eu não a ouvia. Ele é apenas uma criança. Benedita. Quero dar-lhe tudo o que eu não tive. O tempo voou. Bruno formou-se em administração numa faculdade cara, que paguei com um empréstimo que só terminei de quitar no ano passado. Conseguiu um bom emprego numa multinacional. Casou-se com Cristina, uma mulher elegante que raramente me olhava nos olhos, e mudou-se para um apartamento luxuoso. A nossa rotina limitava-se aos jantares de sexta-feira na minha casa. Chegavam sempre atrasados, queixando-se do trânsito. Cristina sentava-se no sofá, hipnotizada pelo telemóvel, enquanto eu servia o jantar que passara a semana a planear. Mãe, este frango está um pouco seco, comentava o Bruno, enchendo o copo com mais vinho, sempre o mais caro que o meu orçamento permitia. Cristina limitava-se a empurrar a comida no prato, como se cada garfada fosse um sacrifício. Depois do jantar, vinha a parte que eu mais temia: os pedidos de dinheiro. Mãe, pode emprestar-me 2.000? Para o mês que vem, devolvo. Ou, o cartão estourou este mês, consegue ajudar-me com as contas? E eu, invariavelmente, cedia. O dinheiro nunca retornava, e eu fingia esquecer para evitar conflitos. No início, eu justificava. É só uma fase. Ele está a começar a vida. Depois, a desculpa mudou. Ele trabalha tanto, merece uns luxos. Por fim, já não havia justificações. Era apenas medo. Medo de perder o único familiar que me restava. Tudo mudou numa sexta-feira de março. Chovia torrencialmente em São Paulo. O telefone tocou. Mãe, não vamos jantar aí hoje. Vamos sair com uns amigos do trabalho, mas preciso de falar algo importante consigo. Passo aí amanhã de manhã. No dia seguinte,
Bruno chegou sozinho, o que era raro. Entrou sem me dar um beijo, atirou as chaves para o balcão da cozinha e foi direto ao assunto. Mãe, a boa vida acabou. A partir de hoje, o seu salário é meu. Afinal, a senhora nem tem onde gastar dinheiro, disse ele, sem desviar os olhos do telemóvel. Vou adicioná-la à minha conta conjunta com a Cristina. O seu dinheiro entra lá e, quando precisar de alguma coisa, avise-me que eu libero. Fiquei paralisada. 30 anos de dedicação e era assim que ele me via? Como uma caixa multibanco ambulante. Filho, mas eu tenho as minhas contas, os meus remédios. Exatamente por isso, interrompeu-me ele. A senhora já está a ficar confusa com a idade. Na semana passada, esqueceu-se de pagar a conta da luz, lembra-se? Era mentira. Eu nunca me tinha esquecido de pagar uma conta na vida. É para o seu bem. A Cristina percebe de investimentos, vai fazer o seu dinheiro render. Não se preocupe com as contas, eu trato de tudo. Naquele instante, algo se partiu dentro de mim. Uma vida inteira de sacrifícios, e agora, ele queria controlar o pouco que me restava? Mas em vez de ceder, fiz algo diferente. Sorri. Está bem, filho. Se achas que é o melhor. Bruno pareceu surpreendido com a minha rápida rendição. Deu um sorriso satisfeito e entregou-me uns papéis. É só uma autorização para vincular a sua conta à nossa. Pedi para ler com calma e prometi entregar assinado na semana seguinte. Assim que ele saiu, liguei à dona Benedita. Bene, pode vir aqui um minuto? Preciso que leia uma coisa para mim. Com os seus 70 anos e óculos grossos, ela analisou os documentos. Juliette, isto não é uma simples autorização. É uma procuração que lhe dá plenos poderes sobre tudo o que é seu. Com isto, ele pode até vender a sua casa. Uma onda de frio percorreu-me o corpo. Tenha certeza, Benny. Absoluta. O meu falecido marido era advogado, lembra-se? Vi muitos documentos como este. Se assinar isto, entrega-lhe a sua vida. Naquela noite, não dormi. Revivi cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada desejo adiado por ele. E a recompensa era esta? Uma tentativa de me deixar sem nada? No dia seguinte, tomei uma decisão. Chamei um caminhão de móveis usados e vendi quase tudo: o frigorífico, o fogão, os armários, o sofá onde eles se esparramavam. Deixei apenas a minha cama e uma pequena mesa com 2 cadeiras na cozinha. Com os 6.000 reais que recebi, guardei o dinheiro numa lata de aveia e esperei. Na sexta-feira seguinte, chegaram para o jantar. Abri a porta e observei as suas reações ao encontrarem o apartamento vazio. Mãe, que raio é isto? Onde estão os móveis? Gritou o Bruno. Vendi, respondi com calma. Precisava do dinheiro. Vendeu? Como assim vendeu? Onde vamos jantar? Perguntou ele, o rosto a ficar vermelho. A preocupação dele não era onde eu iria dormir ou comer, mas sim onde eles se sentariam. Há uma mesa na cozinha, indiquei. Se quiserem, trouxe marmitas. 5 reais cada. Cristina, que até então olhava para o espaço vazio com horror, virou-se para mim com desprezo. Bruno, a sua mãe enlouqueceu. Eu avisei que ela estava a ficar senil. Foi a gota de água. Senil vais ficar tu daqui a 30 anos, querida. Se o botox não te derreter o cérebro antes, respondi, surpreendendo a mim mesma. O que se seguiu foi uma explosão de gritos. Bruno acusou-me de ingratidão. Cristina ameaçou chamar um médico para me avaliar. No meio do caos, percebi que eles não estavam preocupados comigo. Estavam apavorados porque eu tinha saído do guião. A mãe submissa dissera não, e isso arruinava os seus planos. Saiam da minha casa, disse eu, abrindo a porta. Ao pegar nas chaves,
Bruno derrubou o único porta-retratos que restara. O vidro partiu-se, revelando uma foto nossa. Ele, com 5 anos, sorrindo no meu colo. Uma memória de um tempo em que eu acreditava que o sacrifício garantia o amor. Vai arrepender-se disto, mãe, disse ele antes de sair. Quando a porta se fechou, sentei-me no chão da sala vazia e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Sentia-me mais livre do que nunca. Olhei para os cacos de vidro no chão. A imagem que eu tinha do meu filho acabara de se estilhaçar. Peguei no telemóvel e liguei a Dona Benedita. Bene, ainda tem o contato daquele advogado que a ajudou com a pensão? Tenho sim, Juliette. Por quê? Porque acho que vou precisar de muita ajuda. A vida que eu conhecia tinha desmoronado, mas eu sentia que outra estava prestes a começar. Na manhã seguinte, o intercomunicador tocou. Era o Bruno. Deixei-o subir. Mãe, vim pedir desculpa, começou ele, sentando-se numa das cadeiras da cozinha. Exagerei ontem. Fiquei preocupado consigo. Ele tirou novamente os papéis da pasta. Se assinar hoje, posso transferir dinheiro para comprar móveis novos. Olhei nos olhos dele, procurando o menino que um dia embalei. Encontrei apenas um estranho calculista. Bruno, ontem, depois de saíres, senti-me mal. A dona Benedita levou-me às urgências. A mentira fluiu com uma facilidade assustadora. O médico disse que a minha tensão está muito alta. Preciso de evitar estresse. É melhor deixarmos esta conversa para outra altura. Ele insistiu um pouco mais, mas acabou por desistir. Antes de sair, o seu olhar demorou-se uns segundos na lata de aveia, pousada no armário aberto da cozinha. O alarme soou dentro de mim. Assim que ele se foi, liguei para o Dr. Fernando Silva, o advogado recomendado pela Benedita. Ele ouviu a minha história com atenção enquanto eu lhe contava tudo: o pedido do Bruno, os documentos, a venda dos móveis. Dona Juliette, disse ele com uma voz grave, infelizmente, o que me descreve é um caso clássico de abuso financeiro contra idosos. É mais comum do que se imagina. Idosa. A palavra atingiu-me como uma bofetada. Eu, que sempre me considerei independente, era, aos olhos da lei e do meu filho, apenas uma idosa vulnerável. O que posso fazer? Perguntei. Primeiro, vamos ver os seus extratos bancários. Abri a aplicação do banco no telemóvel e entreguei-lhe. O rosto do Dr. Fernando tornou-se cada vez mais sério. Dona Juliette, reparou nestes levantamentos de R$ 1.500 todas as semanas? Que levantamentos? Ele mostrou-me. Nos últimos 6 meses. Levantamentos semanais que eu nunca fizera. E esta transferência mensal de R$ 3.000 para BAS? Sabe o que é? BAS. Bruno Almeida Silva. O meu filho. Não autorizei nada disto, murmurei, o coração a acelerar. Como é possível? Lembrei-me. Há um ano, o Bruno instalara a aplicação no meu telemóvel. Para a senhora não precisar de ir à agência, dissera ele. Fora ele quem criara a minha senha. Dona Juliette, disse o advogado, olhando-me por cima dos óculos. Pelo que vejo aqui, no último ano, o seu filho retirou aproximadamente R$ 70.000 da sua conta. Isto sem contar os empréstimos que a senhora mencionou. R$ 70.000. O número ecoou na sala silenciosa, selando a verdade que eu me recusara a ver durante tanto tempo. Quase todas as economias que juntei para a minha aposentadoria. Senti o chão desaparecer sob os meus pés. E isso sem contar este cartão de crédito, continuou o Dr. Fernando, deslizando o dedo pela tela do tablet. A senhora sabia que tem um cartão Platinum com um limite de 30.000? Não.
Eu não tenho nenhum cartão Platinum. Só uso o básico com um limite de R$ 2.000. Pois, segundo o banco, a senhora tem sim. E ele está com uma dívida de R$ 28.500. Saí do escritório do Dr. Fernando com a cabeça a girar, um zumbido nos ouvidos. Ele me orientara a seguir alguns procedimentos urgentes. Registrar um boletim de ocorrência por furto mediante fraude, solicitar ao banco o cancelamento imediato do cartão que eu não reconhecia, alterar todas as minhas senhas e, por fim, verificar o meu nome nos serviços de proteção ao crédito. No caminho para casa, entrei numa lan house e pedi ajuda para consultar o meu CPF. O resultado foi devastador. Para além da dívida do cartão de crédito, havia contas de luz, de internet e até uma nova linha de telemóvel em meu nome. Tudo estava vinculado ao endereço de Bruno, na Vila Olímpia. A pessoa por quem eu havia sacrificado a vida inteira não estava apenas a roubar as minhas economias, mas também a usar o meu nome para se afundar em dívidas, levando-me junto. Como pude ser tão cega? Cheguei à casa e encontrei a porta destrancada. O meu coração gelou. Lá dentro, Bruno remexia nos armários da cozinha. O que é que você está a fazer aqui? Perguntei, a voz trêmula de susto. Ele virou-se, surpreendido. Na mão, segurava a lata de aveia onde eu tinha escondido o dinheiro da venda dos móveis. A lata estava vazia. Mãe, eu precisei de pegar um dinheiro emprestado, disse ele, com a naturalidade de quem pede um copo de água. A senhora vendeu os móveis, devia ter uma grana guardada. Depois eu devolvo. R$ 6.000. Todo o dinheiro vivo que eu possuía. Desaparecido. Isso é roubo, Bruno. Você está a roubar a sua própria mãe. Ele riu, um som oco e cruel, como se eu tivesse contado uma piada. Roubo? Mãe, por favor. Depois de tudo o que eu faço por si, quem é que a leva ao médico quando precisa? Quem resolve os seus problemas com o banco? Eu só estou a pegar o que é meu por direito. Por direito? Que direito você tem sobre o meu dinheiro? O direito de um filho que teve de crescer sem pai. Você sabe quantos traumas eu carrego por causa disso? Sabe quanto dinheiro eu gasto em terapia até hoje? É o mínimo que você pode fazer para compensar. As palavras dele atingiram-me como um soco no estômago. Depois de uma vida inteira de sacrifícios para que ele nunca sentisse a falta de um pai, Bruno estava agora a culpar-me por ter sido abandonada. Sai da minha casa, disse eu, a voz baixa e carregada de uma fúria que desconhecia em mim. Apontei para a porta. Agora. Esta casa também deveria ser minha, respondeu ele, caminhando para a chapa da saída com uma calma assustadora. Afinal, quem cuida de si sou eu. E acredite, mãe, vou cuidar muito bem. Muito em breve. Havia uma ameaça velada nas suas palavras que me deixou gelada. Assim que ele saiu, tranquei a porta com a chave e a corrente. As minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ligar para o Dr. Fernando. Ele levou todo o dinheiro que eu tinha em casa, expliquei, tentando controlar a voz embargada. Dona Juliette, a situação é mais grave do que imaginávamos. A senhora precisa de tomar medidas imediatamente. Amanhã, bem cedo, vá pessoalmente ao banco e bloqueie todas as suas contas. Depois, passe no meu escritório. Vamos precisar de uma medida protetiva. Naquela noite, deitada na minha cama, o único móvel grande que restara, tentei compreender como chegara àquele ponto. Como é que o bebê, que amamentei, o menino que ajudei com os trabalhos de casa, o adolescente para quem preparava lanches de madrugada, se tinha transformado naquele homem que me via apenas como uma fonte de rendimento? Pensei nas palavras dele, a culpar-me pela ausência do pai. Será que, sem querer, eu tinha criado aquele monstro? Será que o meu amor excessivo, a minha dedicação cega,
Lhe tinham dado a ideia de que o mundo e eu lhe devíamos alguma coisa. Peguei no telemóvel para programar o despertador e vi uma notificação do Facebook. Bruno tinha publicado uma foto nossa, de anos atrás. Na legenda, ele escreveu: preocupado com a minha mãe, que anda confusa e a tomar decisões estranhas por causa da idade. Ontem vendeu todos os móveis de casa sem motivo. Como filho único, estou a tentar ajudar, mas está difícil. Orem por nós neste momento delicado. Amor de mãe, amor de filho. A publicação já tinha dezenas de comentários de amigos e familiares, todos a expressar preocupação comigo e a elogiar Bruno por ser um filho tão dedicado. A manipulação estava apenas a começar. E eu, que sempre me considerei uma mulher forte, senti-me pela primeira vez na vida verdadeiramente vulnerável. Mas algo dentro de mim também despertou. Uma raiva fria, calculista, diferente de tudo o que já sentira. Bruno queria guerra? Pois bem, ele não fazia ideia do que uma mãe traída era capaz. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui direta ao banco. A agência ainda estava fechada quando cheguei. Fiquei na fila, o coração aos saltos, com medo de que Bruno tentasse alguma coisa enquanto eu estivesse fora. Mas não havia escolha. Precisava de proteger o pouco que me restava. Quando finalmente fui atendida, pedi para falar com o gerente. O senhor Ricardo, um homem jovem com cara de recém-formado, recebeu-me com um sorriso ensaiado. Dona Juliette, em que posso ajudar? Preciso de bloquear as minhas contas. Imediatamente, disse eu, a voz firme. E quero entender como é que alguém conseguiu abrir um cartão Platinum em meu nome sem a minha autorização. O sorriso do gerente desapareceu. Ele digitou algo no computador, franziu a testa e olhou para mim com uma expressão confusa. Dona Juliette, segundo o nosso sistema, foi a senhora mesma quem solicitou o cartão. Inclusive, temos a gravação da chamada de confirmação. Eu quero ouvir essa gravação. Ele hesitou, mas acabou por ceder. Colocou uns auscultadores, abriu um ficheiro e passou-mos para mim. A gravação começou. Bom dia, falo com a senhora Juliette Almeida? Sim, é ela. A voz era parecida com a minha, mas não era a minha. Faltava-lhe o calor, a vida. Estou a ligar para confirmar o seu pedido de cartão Platinum com limite de R$ 30.000. A senhora confirma a solicitação? Sim, confirmo. Senti um arrepio a percorrer-me a espinha. Alguém se tinha passado por mim, e eu tinha a certeza quase absoluta de quem era. Esta não sou eu, disse ao gerente, tirando os auscultadores. Nunca recebi esta chamada. Nunca pedi este cartão. O senhor Ricardo parecia desconfortável. Dona Juliette, a chamada foi feita para o seu número de telemóvel registrado, e a pessoa confirmou todos os seus dados pessoais. O meu filho tem acesso ao meu telemóvel e sabe todos os meus dados. Estou a dizer que não fui eu, e quero registrar uma queixa formal por fraude. Passei as 2 horas seguintes no banco, a preencher formulários, a mudar senhas, a cancelar cartões e autorizações. Descobri que, além do cartão Platinum, Bruno tinha registrado o seu próprio número de telemóvel como contacto principal da minha conta e ativado notificações para todas as minhas movimentações. Era por isso que ele sabia sempre quando eu recebia dinheiro. Murmurei para mim mesma, a sentir-me invadida e exposta. Antes de sair, pedi um extrato detalhado dos últimos 12 meses. O documento, com 20 páginas, revelou o que eu já suspeitava. Para além dos levantamentos e transferências, Bruno tinha feito compras absurdas com o meu cartão. Restaurantes caros, lojas de luxo, eletrodomésticos de última geração. Tudo isto enquanto eu poupava até o cêntimo para comprar os meus remédios. Saí do banco e fui direta para o escritório do Dr. Fernando. No caminho, recebi uma chamada de um número desconhecido.
Estou? Dona Juliette, daqui é da Clínica São Francisco. Temos uma consulta marcada para a senhora hoje à tarde com o Dr. Paulo, geriatra. Eu não marquei nenhuma consulta. A consulta foi agendada pelo seu filho, o Sr. Bruno. Ele disse que a senhora está com problemas de memória e desorientação. Desliguei sem responder. O plano dele tornava-se cada vez mais claro e monstruoso. Bruno estava a fabricar um laudo médico para me declarar incapaz. Precisava de agir, e rápido. No escritório do Dr. Fernando, mostrei-lhe o extrato bancário e contei-lhe sobre a consulta que Bruno tinha marcado sem o meu conhecimento. Ele está a tentar interditar-me, não está? Perguntei, sentindo um nó na garganta. É uma possibilidade, respondeu o advogado, sério. Mas não se preocupe. Sem laudos médicos consistentes e um histórico que justifique, ele não vai conseguir. O problema mais urgente agora são as suas finanças. O Dr. Fernando examinou o extrato com atenção, a fazer anotações. Isto aqui é um caso claro de estelionato e furto mediante fraude, agravado por ser contra uma pessoa idosa e pelo vínculo de parentesco. Vamos entrar com uma ação criminal e cível. Ação criminal contra o meu próprio filho. A ideia era tão absurda, tão dolorosa, que parecia irreal. Tenha certeza de que não podemos resolver de outra forma? Perguntei, uma última réstia de esperança maternal a lutar contra a realidade. Dona Juliette, o seu filho roubou-lhe mais de 100 mil reais no último ano, entre o dinheiro que tirou da conta, as dívidas que fez em seu nome e os empréstimos que nunca devolveu. Ele está a tentar interditá-la para ter controlo total sobre os seus bens. Isto não é um mal-entendido, é um crime premeditado. Saí do escritório com um dossiê completo, boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, contestação das dívidas e o início de uma ação criminal contra Bruno. No caminho, passei em frente a uma igreja e entrei. Não era particularmente religiosa, mas naquele momento precisava de um refúgio. Sentei-me no último banco e chorei em silêncio. Não pelo dinheiro, mas pela perda do filho que eu julgava ter. Porque agora eu via com uma clareza terrível aquele homem que me roubava, que mentia sobre mim, que tentava fazer-me parecer louca, não era o filho que eu criei. Era um estranho a usar o rosto dele. Ao sair da igreja, decidi passar numa farmácia. O estresse estava a afetar a minha pressão arterial. Enquanto esperava na fila, vi uma notificação do Instagram. Bruno tinha publicado outra foto, desta vez de um laudo médico parcialmente desfocado, onde as palavras demência e avaliação psiquiátrica eram visíveis. A legenda dizia: Momento difícil. Descobrimos que a minha mãe está com um início de demência. Como filho único, preciso agora de tomar decisões difíceis para a proteger dela mesma. Amor de filho. As minhas mãos tremeram tanto que o telemóvel caiu ao chão. A mulher atrás de mim na fila ajudou-me a apanhá-lo. A senhora está bem? Perguntou, a voz cheia de uma preocupação genuína que me pareceu vinda de outro mundo. Não, eu não estava bem. O meu filho estava a construir uma narrativa pública de que eu estava demente, a preparar o terreno para a interdição. E o pior é que estava a funcionar. Os comentários eram todos de apoio a ele, de pessoas a lamentar a minha condição e a elogiá-lo por ser tão dedicado. Voltei para casa atordoada. A dona Benedita, minha vizinha e amiga de uma vida, esperava-me à porta. Juliette, viste o que o teu filho anda a publicar? A minha neta mostrou-me. Vi, Beni, é tudo mentira. Ele está a tentar interditar-me para ficar com a minha casa e a minha reforma. Dona Benedita, com a sabedoria dos seus 70 anos, segurou as minhas mãos. Juliette, escuta-me. Conheço-te há 30 anos. Vi-te criar esse rapaz sozinha. Vi cada sacrifício que fizeste. E também vi como ele se foi tornando cada vez mais interesseiro.
O que ele está a fazer é cruel, mas não é uma surpresa. Ela tinha razão. Os sinais sempre estiveram lá. O que é que eu faço agora, Benny? Ele está a destruir a minha reputação. Vais lutar, Juliette, mas não nas redes sociais. Lá, ele tem o palco montado. Vais lutar na justiça, onde as provas valem mais do que palavras bonitas. Naquela noite, segui o conselho dela. Em vez de responder, comecei a reunir todas as provas: extratos, gravações, mensagens, fotografias antigas que mostravam uma vida de dedicação. Encontrei um álbum de quando Bruno era criança. Nele, uma carta que lhe escrevi aos 5 anos, a prometer que estaria sempre ali para o proteger. A ironia era cruel. Agora, era dele que eu precisava de me proteger. Na manhã seguinte, recebi uma intimação judicial. Bruno estava a solicitar formalmente a minha interdição. Anexo, um laudo assinado por um psiquiatra que eu nunca vira a atestar a minha suposta demência. Liguei imediatamente para o Dr. Fernando. Dona Juliette, acalme-se. Um laudo assim, sem histórico, não tem valor jurídico. Vamos solicitar uma avaliação independente. Mas o estrago público já estava feito. Recebi chamadas de parentes distantes, todos preocupados, a aconselhar-me a colaborar com o meu filho. O cerco estava a fechar-se. Bruno era o filho herói. Eu, a idosa senil. E o mundo estava a acreditar. Naquela noite, o sono não veio. Olhava para o teto, sentindo o peso das paredes nuas da casa. Senti-me a perder uma batalha que mal começara. Mas então, lembrei-me do olhar de Bruno quando o apanhei a roubar. Não havia remorso, nem amor, apenas cálculo. E foi aí que decidi. Se era a guerra que ele queria, era a guerra que teria. Mas eu não lutaria como uma mãe magoada. Lutaria como uma mulher que passou a vida a superar obstáculos. Peguei no telemóvel e enviei uma mensagem ao Dr. Fernando. Quero entrar com a ação criminal amanhã e quero uma conferência de imprensa. A resposta veio em segundos. Tenha certeza? Isso vai expor tudo publicamente. Tenho. Bruno quis fazer-me parecer louca. Agora vou mostrar-lhe o que é a lucidez da fúria. Vou mostrar-lhe quem eu sou de verdade. E foi assim que, aos 62 anos, com a casa vazia e o coração em cacos, eu me vi no limiar da batalha mais decisiva da minha vida. A manhã seguinte raiou com a minha decisão já formada. Vesti-me como quem se prepara para um ritual solene. O meu tailleur mais formal, um conjunto azul marinho que eu reservava para as grandes ocasiões. Os cabelos grisalhos, que viviam presos num coque apressado, hoje caíam soltos sobre os meus ombros. Um toque de batom discreto nos lábios. Era preciso que me vissem não como uma idosa senil, mas como a mulher lúcida e digna que eu era. O doutor Fernando havia agendado uma reunião em seu escritório com um jornalista de um portal de notícias local. A estratégia era clara: retomar o controle da minha história antes que a ficção de Bruno se cristalizasse como verdade. Dona Juliette, tem a certeza de que quer seguir com isto? Perguntou o advogado assim que cheguei. Uma vez que esta entrevista seja dada, não haverá retorno. O seu filho será exposto publicamente. Doutor, o Bruno já me expôs como uma demente nas redes sociais. A diferença é que o que vou dizer é verdade, e eu tenho provas. O jornalista, um jovem chamado Rodrigo, não tardou a chegar. Sobre a mesa, desdobrei a minha verdade em papel. Extratos bancários, os documentos do cartão fraudulento, as contas de serviços em meu nome, mas no endereço dele, e até as capturas de tela com as suas difamações. Senhora Juliette, vou ser sincero, disse Rodrigo, depois de examinar tudo com atenção. Esta é uma história de um peso imenso.
O abuso financeiro contra idosos é uma chaga que precisa de luz no Brasil. A senhora autoriza que eu use o seu nome real e fotos na matéria? Vacilei por um instante. Um resquício de instinto materno suplicava para que eu protegesse o nome de Bruno, para que o poupasse da vergonha pública. Mas então, a memória da sua crueldade veio como um relâmpago. Ele não hesitou em me pintar como louca para o mundo. Aquele pensamento selou a minha decisão. Sim, autorizo. As pessoas precisam saber que isto acontece, até mesmo com filhos que nas redes sociais parecem dedicados. A matéria foi publicada no final da tarde e o seu título era um soco no estômago. Mães também são vítimas. Aposentada denuncia filho por fraude e tentativa de interdição. O texto dissecava a minha história, amparado pelas imagens dos documentos, com os dados sensíveis devidamente borrados, e pelos depoimentos, meu e do Dr. Fernando. A reportagem incluía ainda uma nota sobre o abuso financeiro contra idosos, sublinhando a estatística cruel de que 90% dos agressores são familiares. A reação foi como uma onda de choque. O link espalhou-se como fogo em rastilho de pólvora pelos grupos de WhatsApp e redes sociais. Pessoas que haviam elogiado as postagens de Bruno agora expressavam a sua indignação contra ele. Alguns chegaram a pedir-me desculpa publicamente por terem acreditado na sua versão. O meu telefone não parava de tocar. Parentes, amigos, antigos colegas de trabalho, todos queriam saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Até a prima que me aconselhara a colaborar com Bruno agora se mostrava furiosa com ele. No meio daquela avalanche de apoio, recebi uma chamada. Era Bruno. Atendi, ativando o viva-voz para que o Dr. Fernando, que estava ao meu lado, pudesse ouvir. Como é que foste capaz de me fazer isto, mãe? Gritou ele, a voz a tremer de raiva. Expor a nossa vida desta forma, humilhar-me publicamente. Bruno, eu apenas contei a verdade. Com provas. Verdade? Verdade? Tu sabes o que é a verdade? A verdade é que eu passei a vida inteira a ser o filho da mãe solteira, o coitadinho sem pai. E tu, sempre a fazer-te de santa, de sofredora, quando na verdade foste tu quem afastou o meu pai. A acusação apanhou-me de surpresa. Do que é que estás a falar? Achas que eu não sei? Encontrei as cartas dele há anos, escondidas no teu armário. Cartas a pedir para me ver, a dizer que queria participar na minha vida, que queria mandar dinheiro. E tu respondias que não precisávamos dele, que era para ele desaparecer. Senti um frio percorrer a minha espinha, um gelo que vinha de um passado que eu julgava enterrado. As cartas. Como eu pude me esquecer das cartas? Bruno, tu não entendes. Não, tu é que não entendes. Privaste-me de ter um pai. Fizeste-me crescer a pensar que ele nos tinha abandonado, quando foste tu que o expulsaste da nossa vida. Tudo o que eu te tirei não chega nem perto do que tu me deves por isso. O doutor Fernando fez-me um sinal para que desligasse, mas eu não consegui. Eu precisava de explicar. O teu pai era um homem violento, Bruno. Ele agredia-me. Na última vez, eu estava grávida de ti. Ele empurrou-me pelas escadas. Eu quase te perdi, meu filho. Afastei-o para nos proteger. A ambos. Mentira! Mais uma das tuas mentiras. Ele só queria fazer parte da minha vida e tu não deixaste. E agora queres fazer de mim o vilão? Bruno, eu tenho os boletins de ocorrência da época. Tenho até fotos dos hematomas. Nunca te mostrei porque queria poupar-te. Queria que crescesses sem esse peso. O teu pai não era o monstro dos pesadelos, mas também não era o príncipe encantado que tu imaginas a partir de umas cartas escritas anos mais tarde, quando ele já estava sóbrio. Um silêncio pesado instalou-se do outro lado da linha. Por um instante fugaz, uma faísca de esperança acendeu-se em mim. Talvez ele tivesse compreendido.
mas a sua voz, quando voltou, era puro veneno. Vais arrepender-te disto, mãe, profundamente. E desligou. O doutor Fernando pousou a mão no meu ombro. Dona Juliette, creio que devemos reforçar a medida protetiva. Agora, o seu filho está claramente descontrolado. Concordei, ainda a tremer com a conversa. Como era possível que Bruno distorcesse tanto a realidade? Que justificasse o roubo e a fraude com base em cartas que nem sequer compreendia? Naquela tarde, o advogado deu entrada num pedido urgente de medida protetiva, proibindo Bruno de se aproximar de mim ou da minha casa. Formalizamos também a denúncia criminal por burla, furto qualificado e violência psicológica contra idoso. Enquanto isso, a história continuava a ganhar vida própria. Uma emissora de televisão local contactou-me, querendo uma entrevista para o Jornal da Noite. Eu aceitei. Sabia que a exposição seria ainda maior, mas era preciso que a verdade fosse conhecida, não só por Bruno, mas por todos os que ele enganara com a sua fachada de filho perfeito. A entrevista foi gravada em minha casa, na presença de Dona Benedita e do Dr. Fernando. Falei abertamente sobre tudo: os levantamentos não autorizados, o cartão, as contas em meu nome, as ameaças, a tentativa de interdição. A senhora não teme a reação do seu filho? Perguntou a repórter. Temo. O Bruno é manipulador e está cheio de raiva. Mas o meu maior medo é que outras mães, outros idosos, estejam a passar pelo mesmo sem a coragem para denunciar. Porque a vergonha e a culpa paralisam. Pensamos: onde foi que eu errei? O que vão pensar de mim? Mas a verdade é que ninguém merece ser explorado, muito menos por quem deveria proteger-nos. A entrevista foi para o ar nessa noite. Assistia sozinha, na minha cama, a única peça de mobília de grande porte que restava na casa. Quando terminou, verifiquei o telemóvel. Dezenas de mensagens de apoio, de conhecidos e desconhecidos. Mas nada de Bruno. Por volta das 11 da noite, a campainha tocou. Espreitei pelo olho mágico e o meu coração gelou. Era Bruno, visivelmente alterado, a esmurrar a porta com força. Abre esta porta, mãe. Precisamos de conversar. Não respondi. Liguei imediatamente para a polícia, informando sobre a medida protetiva e o que estava a acontecer. Bruno continuou a bater e a gritar por mais alguns minutos, até que pareceu desistir. Ouvi os seus passos a afastarem-se. Respirei de alívio, mas por precaução, arrastei um pequeno armário para bloquear a porta. De qualquer forma, não conseguiria dormir. Fui arrancada do sono na madrugada por um odor acre e invasivo. Fumo. Levantei-me, desorientada, e percebi que a fumaça vinha da porta da frente. Corri até lá. Por baixo da porta, uma luz alaranjada dançava sinistramente. Fogo. O meu filho estava a queimar a minha porta. O pânico tomou conta de mim. A casa era antiga, o fogo espalhar-se-ia em minutos. Corri para a janela das traseiras, que dava para um pequeno quintal. Consegui abri-la e saltar, arranhando os braços no processo. Corri para a casa de Dona Benedita, batendo na sua porta com desespero. Ela abriu assustada. Juliette, o que se passa? O Bruno. Fogo! A minha casa. Enquanto ela chamava os bombeiros, eu observava, horrorizada, o fumo negro a escapar pelas janelas da casa onde vivi a minha vida inteira. Os bombeiros chegaram rapidamente, assim como a polícia. O fogo foi contido antes de consumir tudo, mas a entrada ficou completamente destruída. Um polícia aproximou-se. Senhora, temos testemunhas que viram um homem a fugir do local pouco antes do incêndio. A descrição corresponde à do seu filho. Sabe onde o podemos encontrar? Dei-lhes o endereço de Bruno, na Vila Olímpia. O agente informou que uma viatura já estava a caminho.
Passei o resto da noite na casa de Dona Benedita, a tremer. Mas não era de frio, era de choque. O meu próprio filho tentara queimar a casa. Comigo lá dentro. Isto já não era sobre dinheiro ou manipulação. Era uma tentativa de homicídio. Na manhã seguinte, o doutor Fernando chegou, alarmado com as notícias. Dona Juliette, a polícia prendeu o seu filho ontem à noite. Ele está a ser acusado de tentativa de homicídio, para além das acusações de fraude. A situação dele é extremamente grave. Sentei-me, atordoada. Ele. Ele tentou mesmo matar-me. Infelizmente, tudo indica que sim. A polícia encontrou um galão de gasolina no carro dele e as câmaras de segurança do prédio vizinho mostram-no claramente a chegar com o galão e a fugir depois. E agora? Ele ficará em prisão preventiva durante o processo. Dona Juliette, sei que é difícil, mas a senhora precisa de depor contra ele. Naquele instante, algo dentro de mim partiu-se de forma irrevogável. O último fio que me ligava ao rapaz que eu criei desfez-se em cinzas, porque ficou claro que aquele homem já não era o meu filho. Era um monstro que, sem saber, eu ajudara a criar. Vou depor, doutor, disse eu, com uma calma que me assustou. Vou contar-lhes tudo, detalhe por detalhe. Nos dias que se seguiram, a história ganhou proporções nacionais. Filho tenta matar mãe idosa após ser denunciado por fraude. Estampavam as manchetes. A minha casa, parcialmente destruída, estava inabitável. Aceitei a oferta de Dona Benedita para ficar com ela. O apoio público foi avassalador. Uma campanha online para me ajudar a reconstruir a casa arrecadou mais de R$ 150.000 em 3 dias. Grupos de defesa dos direitos dos idosos queriam que eu me tornasse porta-voz. Recebi propostas para escrever um livro, mas nada disso aplacava a dor. A dor de perceber que o filho que amei incondicionalmente durante 34 anos talvez nunca tenha existido. Ou, se existiu, transformou-se em algo que eu já não reconhecia. Uma semana depois do incêndio, recebi uma chamada de Cristina, a esposa de Bruno. Atendi com hesitação. Juliette, é a Cristina. A sua voz era diferente, menos arrogante, mais humana. O que queres, Cristina? Primeiro, pedir desculpa. Eu sabia de tudo o que o Bruno estava a fazer. Na verdade, muitas vezes fui eu que o incentivei. A confissão foi como um soco. Por que, Cristina? O que é que eu vos fiz para me odiarem tanto? Não era ódio, Juliette. Era ganância. O Bruno sempre disse que a senhora tinha muito dinheiro guardado, que a sua casa valia uma fortuna. Quando começamos a ter problemas financeiros, por causa das apostas online dele, ele viu em si uma solução fácil. Apostas online. Então era para isto que ia o meu dinheiro. E tu concordaste? No início, pensei que eram só empréstimos. Depois, quando percebi que ele a estava a roubar, já estávamos tão endividados que não vi outra saída. Convenci-me de que era justificável, porque a senhora era idosa, vivia sozinha, o dinheiro ficaria ali parado. E a tentativa de interdição? O incêndio? A interdição foi ideia minha. Pensei que seria mais fácil do que continuar a roubar aos poucos. Mas o incêndio? Isso foi só o Bruno. Ele chegou à casa naquela noite completamente transtornado, a dizer que a senhora lhe tinha arruinado a vida, que tinha de resolver o problema de uma vez por todas. Eu juro que tentei impedi-lo, mas ele empurrou-me e saiu. Quando voltou, horas mais tarde, cheirava a gasolina e tinha um olhar que me meteu medo. Por que é que me estás a contar isto agora? Porque vou sair da cidade. Pedi o divórcio.
Percebi que se o Bruno foi capaz de fazer isto à própria mãe, um dia poderá fazer o mesmo comigo. E porque acho que a senhora merece saber a verdade toda. Quando desliguei, senti uma estranha sensação de encerramento. Agora eu sabia a verdade, sem espaço para dúvidas ou auto-engano. Naquela noite, sentada na varanda de Dona Benedita, sob um céu indiferente e estrelado, tomei uma decisão. Eu não permitiria que esta tragédia me definisse como uma vítima. Usaria o dinheiro da campanha e o que a justiça me devolvesse para recomeçar. Mas não em São Paulo, não naquela casa assombrada por memórias, noutro lugar. Um lugar onde eu pudesse ser simplesmente Juliette, e não a mãe do Bruno, ou a idosa que foi roubada. Porque aos 62 anos, eu finalmente compreendia uma verdade fundamental. A minha vida não tinha terminado. De muitas formas, estava apenas a começar. Os meses seguintes foram um turbilhão de depoimentos, audiências e batalhas judiciais. Bruno foi indiciado por burla, apropriação indevida, violência psicológica contra idoso e tentativa de homicídio qualificado. Permaneceu em prisão preventiva, pois o juiz considerou que ele representava um risco para a minha integridade física. O Dr. Fernando construiu um caso sólido, baseado nas provas materiais, nos testemunhos, incluindo o de Cristina, que colaborou com a justiça em troca de um acordo, e nos laudos periciais do incêndio. A primeira audiência foi particularmente difícil. Entrei no tribunal a tremer, sabendo que iria encará-lo pela primeira vez desde aquela noite. Ele estava lá, algemado, com um uniforme de presidiário, o rosto abatido. Os nossos olhares cruzaram-se por um breve instante, e no rosto dele eu não encontrei arrependimento. Não encontrei amor. Encontrei apenas uma raiva fria e cálculo. A senhora sente-se confortável para depor na presença do réu? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo. A minha voz soou firme, um contraste surpreendente com o tremor que me percorria por dentro. E assim, comecei a minha narrativa, um fio cronológico e dolorosamente detalhado de tudo o que havia acontecido. Os saques que sugaram as economias de uma vida, o cartão de crédito emitido para financiar luxos que não eram meus, as contas fraudulentas, as ameaças veladas que escalaram para gritos, a tentativa de me interditar, de me calar. E, por fim, o fogo. As chamas que deveriam ter sido o meu ponto final. A senhora tem alguma ideia do que motivou seu filho a agir dessa maneira? A voz do promotor cortou o silêncio do tribunal. Pelo que descobri mais tarde, respondi, ele estava afundado em dívidas de apostas online e enxergou em mim, na própria mãe, uma fonte inesgotável e fácil de dinheiro. Durante o interrogatório, o advogado de Bruno tentou me desconstruir, peça por peça. Insinuou que minha memória falhava, que o dinheiro fora um presente, que o incêndio não passara de um terrível acidente. Senhora Juliette, é verdade que a senhora ocultou do réu, por anos a fio, as cartas que o pai lhe enviava? A pergunta atingiu-me como um soco. Meus olhos buscaram os de Bruno. Ele sustentou o meu olhar, um desafio estampado no rosto. Sim, é verdade, admiti. Escondi, porque as cartas só começaram a chegar quando Bruno já tinha 7 anos, muito depois que o pai dele finalmente encontrou a sobriedade. Antes disso, ele era um homem violento, um alcoólatra. Os boletins de ocorrência das agressões que sofri estão nos autos. E a senhora não acredita que, com essa atitude, privou o réu do direito de ter um relacionamento com o pai? Eu acreditava estar a proteger o meu filho. A minha voz embargou por um instante. Talvez eu tenha errado. Talvez devesse ter permitido o contato quando ele ficou sóbrio. Mas erro nenhum, absolutamente nenhum, justifica o que o Bruno fez comigo. O julgamento arrastou-se por semanas. Um desfile de testemunhas, um acúmulo de provas.
O gerente do banco atestou que a voz na gravação que autorizou o cartão de crédito Platinum definitivamente não era a minha. A perícia cravou a origem criminosa do incêndio. Dona Benedita, com a sua força serena, narrou como me encontrou naquela noite, uma figura desesperada a fugir das chamas que consumiam o meu lar. Durante todo esse processo, fui abraçada por um apoio público que jamais poderia imaginar. Mensagens de solidariedade chegavam de todos os cantos do Brasil. Grupos de defesa dos direitos dos idosos organizavam vigílias em frente ao tribunal. A minha história, ao que parecia, tocara numa ferida aberta da sociedade brasileira. O medo do abandono na velhice, a fragilidade dos laços de sangue, o tabu de denunciar os próprios filhos. Em paralelo, o doutor Fernando e eu batalhávamos noutra frente, a recuperação do que me fora roubado. Conseguimos o bloqueio das contas de Bruno, a penhora dos seus bens. Cristina, como parte do seu acordo de delação premiada, concordou em devolver cada joia, cada artigo de luxo comprado com o meu suor. A batalha judicial estendeu-se por quase um ano. Um ano em que a casa de Dona Benedita foi o meu refúgio, já que eu era incapaz de voltar para os escombros do que fora o meu lar. E, estranhamente, quanto mais tempo eu passava longe daquela casa, menos ela me pertencia. Era como se o fogo não tivesse queimado apenas paredes e móveis, mas todas as memórias, todo o sentimento de pertença que um dia ancorei ali. E então, o dia da sentença chegou. O tribunal estava lotado, um mar de jornalistas, ativistas e curiosos. Bruno, visivelmente mais magro, abatido pelo tempo na prisão, mantinha o olhar cravado no juiz. O réu, Bruno Almeida Silva, a voz do magistrado ecoou, solene. Diante das provas apresentadas e dos testemunhos colhidos, é considerado culpado de todas as acusações. Um murmúrio percorreu a sala. Pelos crimes de estelionato, apropriação indébita, violência psicológica contra idoso e tentativa de homicídio, somados aos agravantes de violação de medida protetiva e abuso da relação familiar, condenam o réu a 15 anos de reclusão em regime fechado. Eu permaneci imóvel, o olhar fixo no nada, o rosto uma máscara impenetrável. Não havia alegria, nem sede de vingança, nem mesmo alívio. Apenas um poço de tristeza, profunda e irremediável. Além da pena privativa de liberdade, continuou o juiz, o réu deverá ressarcir integralmente a vítima pelos valores subtraídos, com a devida correção monetária, e pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 200.000. Policiais aproximaram-se e conduziram Bruno para fora da sala. Ao passar por mim, ele parou por um instante ínfimo e sussurrou, tão baixo que apenas eu pude ouvir. Você venceu, mãe. Espero que esteja satisfeita. Não houve resposta. Não havia mais nada a ser dito. O filho que eu amei, o filho que eu conheci, há muito deixara de existir. Do lado de fora, cercada por microfones e câmaras, a minha declaração foi breve. Hoje não existem vencedores, apenas perdedores. Espero que a minha história sirva de alerta. Denunciem, busquem ajuda, não se deixem calar por aqueles que deveriam amá-las. Naquela noite, na solidão do quarto de hóspedes de Dona Benedita, chorei como não chorava desde a infância. Chorei pelo bebê que ninara, pelo menino cuja mão segurei para fazer a lição de casa, pelo adolescente rebelde que, apesar de tudo, eu amava sem condições. Chorei pelo filho que perdi, não para a prisão, mas para a escuridão da ganância. Mas quando as lágrimas finalmente secaram, algo novo começou a brotar em mim. Não era paz, nem alegria. Era possibilidade. A possibilidade de uma vida que fosse apenas minha, sem ser definida pela maternidade, pelo sacrifício. Na manhã seguinte,
O telefone já estava na minha mão. Doutor Fernando, bom dia. Quanto tempo até eu ter acesso ao dinheiro da indenização e da vaquinha online? Dona Juliette, a indenização pode levar um tempo. Depende do leilão dos bens do Bruno. Mas o dinheiro da vaquinha, cerca de R$ 200.000, já está à sua disposição. Por quê? Porque eu vou comprar uma casa nova e não vou voltar para as antigas. Compreendo perfeitamente. A senhora já tem algum lugar em mente? Sim, eu disse, e um esboço de sorriso surgiu nos meus lábios. Sempre sonhei em morar perto do mar. E foi assim que, enquanto Bruno iniciava a sua longa jornada numa penitenciária estadual, eu comecei a desenhar a minha nova vida. Uma vida que, por uma amarga ironia do destino, só se tornou possível porque tive a coragem de encarar a mais dolorosa das verdades. O filho por quem sacrifiquei tudo nunca existiu de fato. 6 meses depois da sentença, eu estava ali, diante do mar, a observar o balé incessante das ondas. Os meus pés descalços sentiam a carícia da água fria que ia e voltava, num ritmo constante que, de alguma forma, acalmava as feridas do meu coração. Havia comprado uma pequena casa em Peruíbe, no litoral paulista. Nada de luxo. Apenas 2 quartos, uma sala, cozinha e um quintal pequeno nos fundos, onde eu já havia plantado girassóis. Mas tinha vista para o mar. E estava longe, muito longe de São Paulo e das memórias que a cidade agora guardava. O dinheiro da vaquinha online cobriu a compra à vista. O restante, proveniente da indenização que chegava aos poucos, conforme os bens de Bruno eram leiloados, tornou-se o meu porto seguro para a velhice. A minha antiga casa no Tatuapé foi vendida. Não tive coragem de pôr os pés lá novamente depois do incêndio. Pedi à dona Benedita que cuidasse de tudo. O que eu quis guardar coube numa caixa. Algumas fotos antigas, das quais eu cuidadosamente recortei a imagem de Bruno, um colar que fora da minha mãe e o velho álbum onde eu escrevia cartas para o meu filho quando ele era criança. Um lembrete de que o amor, por mais puro que seja, não é garantia de nada. Dona Benedita visitava-me com frequência. Aos 70 anos, ela tinha mais vida e energia do que eu. Foi dela a ideia de procurar um trabalho voluntário. Juliette, você passou a vida a cuidar dos outros. Agora precisa cuidar de si. Mas isso não significa isolar-se e ficar só a olhar para o mar. E ela, como sempre, tinha razão. Acabei por me envolver com um projeto social que amparava mulheres vítimas de violência doméstica. Ofereci-me para dar aulas de literacia financeira. Ensinava como abrir uma conta, entender juros, identificar golpes, coisas que a vida me ensinou da forma mais brutal. Também comecei a frequentar um grupo de apoio para idosos que sofreram abuso financeiro. Era chocante e devastador perceber quantas histórias como a minha existiam, muitas delas sufocadas pelo silêncio, pela vergonha de denunciar um familiar. Foi numa dessas reuniões que conheci Antônio. Viúvo, 68 anos, professor aposentado. Passara por algo semelhante com um sobrinho, que falsificou uma procuração para tentar vender o seu apartamento. Diferente de mim, Antônio conseguiu impedir a fraude a tempo. As nossas conversas começaram depois das reuniões. Primeiro sobre as dores em comum, depois sobre livros. Ele amava Gabriel Garcia Marques, eu, Clarice Lispector. Então vieram os filmes, a música, a vida. Antônio era gentil, inteligente e, acima de tudo, respeitoso. Éramos apenas 2 adultos a partilhar histórias. Numa tarde de domingo, enquanto caminhávamos pela praia, ele segurou a minha mão. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado, fez-me perceber que o meu coração, que eu julgava morto, ainda era capaz de sentir algo além da dor. Juliette, ele disse, com a voz mansa. Sei que você passou por muito, que está a reerguer-se. Não quero apressar nada,
mas preciso que saiba que gosto muito da sua companhia. Eu sorri e apertei a sua mão de volta. Eu também gosto da sua, Antônio. Não era um romance avassalador de cinema. Éramos velhos demais para isso. Era algo mais sereno, mais maduro. A promessa de companheirismo, a possibilidade de não envelhecer na solidão. Enquanto isso, a vida seguia o seu curso. O processo de Bruno chegou ao fim, com todos os recursos esgotados. Ele permaneceria preso. Ocasionalmente, o doutor Fernando trazia-me notícias. Bruno parecia arrependido, queria um encontro para pedir perdão. Recusei. Certas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Cristina, pela sua colaboração, escapou da prisão, mas foi condenada a prestar serviços comunitários e a pagar parte da indenização. Soube que voltara para Minas Gerais, a sua terra natal, e trabalhava como vendedora. Uma queda vertiginosa para quem torrava R$ 5.000 numa bolsa com o meu dinheiro. A minha história ganhou notoriedade. Recebi convites para entrevistas, programas de TV, até para escrever um livro. Aceitei poucos, apenas aqueles em que a minha voz pudesse servir de alerta, especialmente para outros idosos. Nunca pensem que não pode acontecer com vocês, eu dizia. Amor e sangue não são blindagem. Mantenham os olhos abertos, o controle sobre as vossas finanças, e não tenham vergonha de pedir ajuda. Numa dessas entrevistas, perguntaram-me se eu havia perdoado Bruno. Perdoar é um processo, respondi, depois de uma longa pausa. Eu ainda não cheguei lá. Talvez nunca chegue. Mas não permito mais que o ódio ou a mágoa ditem as regras da minha vida. O Bruno já me tirou muito. Não vou permitir que me tire também a paz. Em casa, a olhar o mar da minha varanda, eu perguntava-me onde eu havia errado. Teria sido o excesso de sacrifício? A superproteção? Teria sido a decisão de afastar o pai, mesmo quando ele se recuperou? Ou Bruno simplesmente nasceu assim, com essa semente de crueldade e manipulação? Nunca encontrei as respostas. Aprendi a viver com as perguntas. Uma coisa, no entanto, tornou-se clara como a luz do dia: amor não é anulação. Amor verdadeiro exige limites, respeito, reciprocidade. Eu jamais ensinei isso a Bruno, e jamais exigi isso dele. Estava tão ocupada a ser a mãe perfeita que não percebi que criava um monstro. Nas noites quentes de verão, eu e Antônio sentávamos-nos na varanda, a beber chá gelado e a conversar sobre tudo e sobre nada. Ele tinha 2 filhos, ambos criados, com quem mantinha uma relação saudável. Às vezes visitavam-nos trazendo os netos. A casa enchia-se de uma vida que me era nova. Você sente falta de ter netos? Ele perguntou-me uma vez. Às vezes, confessei. Mas então eu lembro-me que a vida tomou outro rumo. E tudo bem. Numa manhã de primavera, um envelope inesperado chegou. Era de Bruno. O doutor Fernando explicou-me que ele tinha o direito de escrever, e eu, o direito de não ler. Deixei o envelope fechado sobre a mesa por dias, uma presença silenciosa e incômoda. Finalmente, numa tarde solitária, sentada na areia da praia, eu o abri. Mãe, sei que provavelmente você nunca vai ler isto, e não a culpo. O que eu fiz é imperdoável. Não tenho desculpas, apenas explicações que não mudam nada. Pensei muito em como tudo começou. Acho que foi quando descobri as cartas do meu pai. Senti-me traído. Criei uma história na minha cabeça onde você era a vilã. Era mais fácil do que aceitar que ele era um homem violento que nos abandonou. O ressentimento criou raiz, e eu comecei a achar que você me devia algo. Quando as apostas viraram um problema, vi em você a solução. Era só um empréstimo, eu dizia a mim mesmo. Depois, virou outra coisa. Não espero o seu perdão. Só quero que saiba que hoje eu entendo o que fiz.
O terapeuta aqui da prisão diz que tenho traços de psicopatia. Talvez seja verdade. Talvez eu nunca tenha sido capaz de amar de verdade. Nem mesmo você, que me deu tudo. Espero que esteja bem. Espero que tenha encontrado paz. Bruno. Dobrei a carta com cuidado e guardei-a no bolso. Não senti o alívio catártico que talvez esperasse, apenas a confirmação fria do que, no fundo, eu já sabia. O filho que eu amei nunca existiu de verdade. Voltei para casa enquanto o sol se punha, atingir o céu e o mar com tons de laranja e rosa. A vida que eu tinha agora, a casa na praia, o voluntariado, o carinho de Antônio, as novas amizades, não era a vida que eu havia planeado. Era melhor, mais autêntica, mais minha. Aos 63 anos, pela primeira vez, eu não vivia para alguém, vivia para mim. E descobria, maravilhada, que ainda havia tanta vida a ser vivida. Naquela noite, quando Antônio chegou para o jantar, contei-lhe sobre a carta. E como você se sente? Ele perguntou, a sua mão a buscar a minha sobre a mesa. Em paz, respondi. E ao dizer, percebi que era a mais pura verdade. Finalmente, em paz. Tinham passado 3 anos desde a carta de Bruno. A vida seguira o seu curso, tecendo os dias com as suas alegrias e os seus desafios cotidianos. A minha casa à beira-mar, que um dia fora apenas um refúgio temporário, havia se transformado, com o tempo, no meu verdadeiro lar. Plantei um pequeno jardim, cujas flores eu mesma cuidava. Pintei as paredes de um azul celeste que espelhava o oceano e preenchi os cômodos com móveis simples, mas aconchegantes. Cada peça, uma escolha minha, para mim. O trabalho voluntário com mulheres vítimas de violência floresceu. Com a, com a ajuda preciosa de Dona Benedita, que acabou por se mudar para uma casa vizinha, fundei uma ONG a que chamamos Recomeços. Oferecíamos de tudo um pouco, desde suporte jurídico a aulas de literacia financeira e apoio psicológico. A experiência dolorosa com Bruno transmutara-se em propósito. Agora, eu podia usar a minha própria história como um mapa para ajudar outras a desviarem-se do mesmo abismo. Antônio e eu, embora nunca nos tivéssemos casado oficialmente, vivíamos uma união de facto. Ele mantinha o seu apartamento na cidade, mas era na minha casa que o seu coração morava a maior parte do tempo. A nossa relação era um porto seguro, construída sobre o respeito mútuo e um companheirismo sereno. Às vezes, penso que precisei de viver 60 anos para finalmente compreender a essência de um relacionamento saudável. Numa manhã de domingo, enquanto tomávamos o pequeno almoço na varanda, embalados pela brisa do mar, o telefone tocou. Era o doutor Fernando. Dona Juliette, bom dia. Espero não a estar a incomodar. De forma alguma, doutor. Alguma novidade? Sim, e importante. O Bruno sai da prisão na próxima semana. Um arrepio gelado percorreu-me a espinha. Eu sabia que este dia chegaria. Ele conseguira uma redução da pena por bom comportamento, mas ainda assim, a notícia apanhou-me desprevenida. Ele manifestou alguma intenção de me contactar? Perguntei, esforçando-me para que a voz não me tremesse. Não diretamente, mas achei fundamental avisá-la e reforçar que a medida protetiva continua válida. Ele não se pode aproximar da senhora, nem tentar qualquer tipo de contacto. Compreendo. Agradeço o aviso. Desliguei e fiquei a olhar para o mar, o pensamento perdido no horizonte. Antônio, sentindo a minha inquietação, pousou a sua mão sobre a minha. O Bruno vai ser solto, murmurei, na próxima semana. Tens medo? Perguntou ele, com a sua calma habitual. Refleti sobre a pergunta. Medo? Não, não era exatamente isso. Bruno já não me assustava. A distância
tanto geográfica como emocional, que eu construíra era a minha fortaleza. Não é medo, respondi. É mais uma sensação estranha, como se um capítulo que eu julgava encerrado estivesse a ser reaberto à força. Entendo. Mas lembra-te de quem tu és agora, Juliette. Mais forte, mais segura. Ele já não tem poder sobre ti. Antônio tinha razão. Eu já não era a mulher submissa que aceitava a exploração por medo de perder o amor do filho. Tinha construído uma vida plena, com propósito e afeto genuíno. Nos dias que se seguiram, esforcei-me por não pensar no assunto. Mantive a minha rotina, as aulas na ONG, as caminhadas na praia ao amanhecer, os jantares com Antônio e Dona Benedita. Mas, inevitavelmente, a sombra de Bruno invadia-me os pensamentos. Como estaria ele? Teria realmente mudado? Para onde iria? Na quinta-feira dessa semana, eu estava na sede da ONG, a orientar uma mulher sobre como abrir uma conta bancária segura, quando a secretária me chamou. Dona Juliette, tem uma pessoa que quer falar consigo. Diz que é urgente. Fui até a recepção e o meu espanto foi ver Cristina. Estava diferente. A mulher à minha frente era uma sombra da que eu conhecera. Despida das joias ostensivas e da maquilhagem impecável, parecia mais simples, mais cansada e nervosa. Cristina? O que fazes aqui? Preciso de falar contigo, Juliette. É sobre o Bruno. Indiquei-lhe uma sala privada. Ela sentou-se, torcendo as mãos no colo. O Bruno sai da prisão amanhã, começou ela. Eu sei. O meu advogado avisou-me. O que tu não sabes, continuou, é que ele anda a falar em te procurar. Não para te ameaçar ou fazer mal, acrescentou rapidamente, ao ver a minha expressão endurecer. Ele diz que quer redimir-se, pedir-te perdão pessoalmente. Existe uma medida protetiva. Ele não se pode aproximar de mim. Eu sei, e tentei explicar-lhe isso no início, mas tu conheces o Bruno. Quando ele mete uma coisa na cabeça, sim, eu conhecia. Aquela obstinação fora uma qualidade admirável na sua infância. Na idade adulta, transformara-se em algo perigoso. Por que é que me estás a contar isto, Cristina? Pensei que tinhas voltado para Minas Gerais. Voltei, sim, mas vim resolver uns assuntos e sinto-me responsável, de certa forma. Eu incentivei muito do que o Bruno fez. Fui cúmplice. O mínimo que posso fazer é alertar-te. Olhei para ela, tentando decifrar a sua sinceridade. Parecia genuinamente arrependida, ou pelo menos preocupada. Agradeço o aviso. Vou tomar as minhas precauções. Cristina levantou-se para sair, mas parou à porta. Juliette, só mais uma coisa. O Bruno não é a mesma pessoa. A prisão mudou-o. Não sei se para melhor ou para pior, mas ele está diferente. Mais intenso, mais determinado. Tem cuidado. Assim que ela saiu, liguei de imediato ao Dr. Fernando e relatei a conversa. Ele prometeu acionar a justiça para reforçar a medida protetiva e alertar a polícia local. Dona Juliette, talvez fosse prudente passar alguns dias fora de casa, num local não divulgado. Considerei a sugestão, mas recusei. Eu não fugiria. Não permitiria que a sombra de Bruno me arrancasse, mais uma vez, da minha casa, da minha paz. Vou ficar, doutor. Mas aceito a sugestão de reforçar a segurança. Naquela mesma tarde, instalamos câmaras de segurança em redor da casa e troquei as fechaduras por outras mais robustas. Antônio insistiu em ficar comigo a tempo inteiro, e Dona Benedita passou a fazer-nos visitas ainda mais frequentes, sempre acompanhada do seu cão, Thor, um pastor alemão imenso e protetor. Na sexta-feira, o dia da libertação de Bruno,
Acordei cedo e fui caminhar na praia, como todas as manhãs. O sol nascia no horizonte, pintando o céu e o mar com tons de laranja e rosa. A beleza daquele momento encheu-me de uma calma surpreendente. Acontecesse o que acontecesse, eu ficaria bem. Quando voltei para casa, encontrei um ramo de girassóis à porta. O meu coração disparou. Girassóis eram as minhas flores favoritas. Bruno sabia disso. Havia um cartão. Mãe, sei que não me posso aproximar devido à medida protetiva, e vou respeitar isso. Só queria que soubesses que estou livre e que vou passar um tempo em casa de um amigo em Santos. Estou a tentar reconstruir a minha vida, tal como tu reconstruíste a tua. Não espero perdão nem reconciliação. Só queria que soubesses que, apesar de tudo, desejo que sejas feliz. Bruno. Mostrei o cartão a Antônio e a Dona Benedita, que ficaram visivelmente preocupados. Isto não é bom sinal, disse Dona Benedita. Ele já está a desrespeitar a medida ao enviar flores. E como é que ele descobriu a tua morada? Questionou Antônio. Era uma pergunta pertinente. A minha morada não era pública. Eu tivera o cuidado de a manter em sigilo, precisamente a pensar nesta situação. Liguei ao doutor Fernando, que ficou igualmente alarmado. Isso já configura uma violação, dona Juliette. Vou comunicar ao juiz imediatamente. Entretanto, reforce a sua segurança. Não abra a porta a estranhos e evite sair sozinha. Os dias seguintes foram de uma tensão palpável. Não houve mais flores ou mensagens, mas a sensação de estar a ser observada não me abandonava. Nas minhas caminhadas matinais, agora sempre na companhia de Antônio e de Thor, tinha a impressão constante de ver uma silhueta a observar-nos ao longe. Uma semana depois, estava na ONG quando uma das mulheres que apoiávamos veio procurar-me, agitada. Dona Juliette, está um homem lá fora a perguntar pela senhora. Disse que é seu filho. Senti o sangue fugir-me do rosto. Bruno encontrara-me outra vez. Ele está sozinho? Como é ele? Alto, magro, cabelo escuro e curto. Parece nervoso. Está sozinho, parado no passeio em frente. Era ele, sem dúvida. Pedi à secretária que chamasse a polícia imediatamente e tranquei-me na sala dos fundos com algumas das outras mulheres. 20 minutos depois, a polícia chegou, mas Bruno já tinha desaparecido. Deixara apenas outro bilhete com a secretária. Mãe, eu só quero conversar. Por favor, dá-me uma oportunidade. Estou hospedado no Hotel Marina, quarto 302, caso mudes de ideias. Bruno. A polícia registrou a ocorrência como mais uma violação da medida protetiva e prometeu reforçar a vigilância, tanto na ONG como na minha casa. O Dr. Fernando entrou com um pedido de prisão preventiva, argumentando que Bruno representava uma ameaça contínua. Naquela noite, o sono não veio. As palavras de Cristina ecoavam na minha mente. O Bruno não é a mesma pessoa. Ele está diferente. O que significaria aquilo? Estaria ele genuinamente arrependido, em busca de redenção? Ou seria apenas mais uma teia de manipulação? Na manhã seguinte, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Eu iria ver Bruno, uma última vez. Mas nos meus termos. Não por reconciliação ou perdão, mas por um encerramento. Para o olhar nos olhos e deixar claro, de uma vez por todas, que aquele capítulo da minha vida estava, de facto, fechado. É demasiado arriscado, protestou Antônio. Ele pode estar a planear alguma coisa, alertou Dona Benedita. Mas a minha decisão estava tomada. Pedi ao doutor Fernando que organizasse um encontro supervisionado, em terreno neutro, com segurança presente. 2 dias depois, entrei numa sala de reuniões na esquadra da polícia local. Bruno já lá estava, sentado do outro lado de uma longa mesa.
Um polícia mantinha-se de pé junto à porta, e câmaras de vigilância observavam-nos dos cantos da sala. Ele parecia mais velho do que os seus 37 anos. A prisão deixara-lhe marcas visíveis: rugas precoces, olheiras profundas, uma postura ligeiramente curvada. Os seus olhos, no entanto, eram os mesmos, intensos, calculistas, difíceis de ler. Mãe, começou ele com a voz embargada. Obrigado por teres vindo. Eu não sou mais tua mãe, Bruno, respondi, a voz firme como uma rocha. O que queres? Ele pareceu surpreendido com a minha frieza. Queria ver-te, pedir-te perdão pessoalmente, dizer-te que estou a tentar mudar. Violaste a medida protetiva 2 vezes desde que saíste. Não me parece que estejas realmente a mudar. Bruno baixou a cabeça. Sei que não devia ter mandado as flores ou ter ido à ONG, mas eu precisava de te ver, de falar contigo. Na prisão, tive muito tempo para pensar. Compreendi o mal que te fiz. Ainda bem que compreendeste, mas isso não muda o que aconteceu. E não podemos recomeçar? De alguma forma? Eu sei que fiz coisas imperdoáveis, mas eu sou teu filho. Não, Bruno. Tu não és mais meu filho. O filho que eu amava, que eu conhecia, nunca existiu de verdade. Era uma imagem que eu criei na minha mente, uma projeção dos meus desejos. O homem real, o que está sentado à minha frente, é um estranho para mim. Vi os seus olhos encherem-se de lágrimas. Não sabia se eram genuínas ou apenas mais um ato no seu teatro. E naquele momento, percebi que já não importava. Vim aqui hoje para me despedir, Bruno. Não por raiva ou vingança, mas porque finalmente entendi que não temos mais nada a dar um ao outro. Tu seguirás o teu caminho. Eu seguirei o meu. Espero sinceramente que encontres paz na tua vida, mas será sem mim. Levantei-me. Bruno levantou-se também, agitado. Mãe, por favor, não pode acabar assim. Já acabou, Bruno. Há muito tempo. Enquanto eu caminhava para a porta, ele gritou. E no seu grito, o seu verdadeiro eu emergiu brevemente. É por causa daquele velho, não é? O teu namoradinho? Foi ele que te virou contra mim. Parei e virei-me, olhando-o uma última vez. Estás a ver? É por isso que não pode haver reconciliação. Tu continuas sem entender. Continuas a achar que o mundo gira à tua volta, que alguém precisa de me virar contra ti. Nunca assumes a responsabilidade. Adeus, Bruno. Saí daquela sala com uma sensação estranha, uma mistura de tristeza e alívio. Era o fim de um capítulo longo e doloroso da minha vida, que eu podia finalmente fechar para sempre. Nos meses que se seguiram, não tive mais notícias de Bruno. O doutor Fernando informou-me de que ele tinha saído da cidade, provavelmente devido à ordem judicial que o proibia de permanecer num raio de 300 quilômetros da minha residência. A vida continuou o seu fluxo sereno. A ONG cresceu, atendendo agora não só mulheres, mas também idosos vítimas de abusos financeiros, o que me valeu um prêmio estadual de direitos humanos. Antônio escreveu um livro sobre as nossas experiências, que se tornou um sucesso inesperado. E Dona Benedita, aos 73 anos, para a alegria de todos, começou a namorar um professor de hidroginástica de 65. Numa noite de verão, enquanto jantávamos na varanda, Antônio fez-me a pergunta que há muito pairava no ar. Juliette, já se passaram 3 anos desde que descobriste a verdade. Achas que algum dia o vais conseguir perdoar? Olhei para o mar, refletindo. O sol punha-se no horizonte, tingindo o céu de vermelho e dourado. Sabes, Antônio, disse eu, acredito que o perdão não é algo que se decide dar. É um processo, algo que acontece naturalmente quando a ferida cicatriza,
E a minha, finalmente, cicatrizou. Já não carrego raiva nem ressentimento, apenas paz.